Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para a apresentação do nosso podcast Evangelho na Real. E hoje, o nosso reverendo Pedro Lino irá tratar do tema Como preservar a identidade dos americanos nascidos de pais imigrantes, com base em uma pergunta da Marta, da cidade de Everett, Massachusetts. Pastor, no caso de filhos nascidos nos Estados Unidos de pais brasileiros, muitas vezes percebo que algumas crianças e adolescentes têm a dificuldade de entender quem eles são. Brasileiros ou americanos? Muitos não sabem como lidar com esta crise de identidade, e daí vários outros problemas se desencadeiam. Como preservar a identidade das crianças nesta pluralidade de culturas, num mundo cada vez mais secularizado? É com você, pastor Pedro Lino. Olá, Márcio, tudo bem, meu querido Márcio? Olá, meus ouvintes aqui do canal Evangelho na Real. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para todo mundo aí, independente do horário onde você está. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Queremos agradecer a Marta por essa pergunta também muito boa, pergunta interessante. Quem convive aqui nos Estados Unidos sabe que essa é uma pergunta muito séria para os pais. Porque o que acontece aqui nos Estados Unidos? Os filhos, eles, quando chegam aqui, eles têm o primeiro momento de aprender a língua e eles se sentem completamente um peixe fora d'água. Eles sabem que não pertencem a esse meio e é claro que alguns ficam vislumbrados com a estabilidade, a riqueza, a diferença que são as escolas aqui nos Estados Unidos, mas eles também ficam excluídos, porque falam muito pouco inglês, tem assim uma cultura, ou vem com uma cultura diferente, e quando chega aqui se assustam. Mas com o tempo, eles vão aprendendo inglês e aprendem rapidamente, principalmente as crianças, e eles são absorvidos por essa cultura e passam a reagir de acordo à cultura que eles têm aqui. O grande problema é que eles, nesse processo, não se tornam nem americanos, nem se solidificam como brasileiros. Eles se tornam algo aí entre americanos e brasileiros. E aí gera-se essa terceira cultura, a cultura dos filhos dos imigrantes. E é um problema emocional, é um problema que é tratado hoje por psicólogos nas escolas, por profissionais da área, para que essas crianças e esses adolescentes e pré-adolescentes encontrem, de alguma forma, uma maneira de preservar a sua identidade, ou de encontrar a sua identidade. E é nesse contexto que muitos se perdem, é nesse contexto que muitos se tornam, aderem a um comportamento homossexual, aderem a um comportamento contrário à palavra de Deus e se tornam muitas vezes até inimigos da fé e inimigos dos pais. O que fazer nesse caso, né? O que fazer para trabalhar essas crianças? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a nossa identidade, ela não é nem brasileira, nem americana. Nós temos que partir e entender isso. O livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, qual é a nossa identidade? Qual é a identidade que os nossos filhos precisam ter? Eles precisam aprender a cultura dos céus. A cultura prioritária na vida deles, ou que devia ser prioritária na vida deles. Eles são cristãos. Eles são cristãos nos Estados Unidos. Eles são cristãos no Brasil. Eles são cristãos como filhos de imigrante. Então, eles precisam aprender, primeiramente, a ser cristãos. E o que é ser cristãos? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É ser uma réplica de Cristo aqui na Terra. E para isso, então, você precisa ensinar o seu filho como é que Cristo andou, o que é que Cristo ensinou,
Quais são as lições que Cristo tem para nós? E fazer com que os seus filhos viva essa realidade, viva essa cultura, né, do céu, essa cultura da eternidade, que é a cultura de Cristo. Então, em primeiro lugar, é isso. É você estabelecer no seu filho que ele tem uma cultura majoritária sobre todas as outras culturas, que é a cultura de ser um cristão. E para isso o texto bíblico já nos diz, eu já falei aqui em um podcast anterior sobre esse versículo, o capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho, né? Essa expressão já foi trabalhada por muitos teólogos. Ensina a criança caminhando com ela. Ensina a criança vivendo com ela, convivendo com ela. É aí que você vai comunicar do seu coração para o coração do seu filho. É aí que você vai comunicar o cristianismo que deve estar no seu coração para o cristianismo que deverá estar no coração também do seu filho ou da sua filha. Não é aqui, de forma nenhuma, né, de maneira alguma, que o seu filho será crente, que o seu filho será cristão, que o seu filho será um crente em Cristo Jesus. Isso não pertence a nós. Converter pessoas não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é proclamar o Evangelho. O nosso trabalho é gerar dentro das nossas famílias uma cultura em que Cristo seja o Senhor. Uma cultura em que Cristo seja o rei, para abençoar qualquer cultura, para redimir qualquer cultura, seja ela brasileira ou seja ela americana. Então, quando você ensina o seu filho no caminho, quando você tem aquela proximidade, já falamos, o carinho, quando você não quebrou a comunicação com o seu filho, mas consegue comunicar o Evangelho para ele de forma clara, porque você convive com ele, dá carinho a ele, você é presente na vida dele, então ele não vai perder essa identidade. Ele vai enfrentar qualquer tipo de situação, porque antes de qualquer coisa, ele é cristão. Ele é alguém que vive dentro da cultura cristã. E é por isso que a palavra de Deus fala a diferença que Cristo faz na vida das pessoas e a diferença que essa cultura faz na vida das pessoas. Nós vemos lá no texto de Atos, capítulo 4, versículo 13, que os fariseus, os principais religiosos da época, estavam impressionados com Pedro e João. O texto diz assim, o versículo 13 do capítulo 4 de Atos: ao verem a intrepidez de Pedro e João, ao verem a intrepidez, em algumas traduções diz, ao verem a coragem, em outras traduções diz, ao verem o modo desembaraçado com que eles falavam, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Eles não eram pessoas da alta sociedade intelectual judaica, eram pescadores. Mas vendo como eles falavam, a forma como eles falavam, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o seu filho, eu e você, precisamos estar com Jesus. E a nossa marca vai ser cristã quando nós andarmos com Jesus. Quando nós conhecermos a Jesus. Quando os nossos filhos conhecerem quem é Jesus. E aí, onde eles estiverem, não importa se é aqui na América ou em qualquer lugar, eles não vão ter crises existenciais. Ele não vai ter crise de saber o que eles são, porque eles têm a Jesus Cristo. E tendo a Jesus, eles vão ser agentes transformadores, agentes mudadores, agentes que vão impactar a sociedade que eles estão inseridos. Então, é muito sério, é muito importante que a gente, de alguma forma, sejamos cristãos antes de qualquer outra nacionalidade e antes de qualquer outra cultura. Então, Marta, para preservar a identidade dessas crianças, nós temos que preservar a identidade cristã delas. Agora, vai ser sim uma grande luta, porque eles vão ter elementos da cultura brasileira, vão ter elementos da cultura americana, vão ter elementos de outras culturas, de microculturas aqui nos Estados Unidos, mas se a principal cultura deles for a cristã,
a marca do cristianismo estará presente em todas as áreas da vida deles. Tá bom? Então, sejamos cristãos, façamos com que os nossos filhos tenham essa cultura cristã. Tá bom? Eu sou Pedro Lino, aqui desde Boston, Massachusetts, para o Evangelho na Real. Deus abençoe. Excelente, pastor Pedro Lino. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que este episódio tenha respondido a sua dúvida. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de compartilhar o link deste episódio com esta pessoa. Compartilhe também no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender a simplicidade da palavra de Deus. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.